Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o ar estava pesado no Tribunal de Chicago. Os ventiladores mal funcionavam e o calor sufocante parecia acelerar os batimentos cardíacos. Os bancos estavam lotados de famílias ansiosas, repórteres e vizinhos curiosos, todos ali para testemunhar o que prometia ser um caso tenso. No centro daquela confusão estava Darius Thompson, de 17 anos, um jovem negro conhecido por sua disciplina e inteligência. Suas roupas eram simples, mas limpas, e seu olhar revelava uma maturidade incomum para sua idade. Ele não tremia, não baixava os olhos. Sabia que era inocente, mas naquela sala, a inocência nunca era suficiente contra a arrogância. Diante dele estava o policial James Carter, um homem na casa dos 40 com um rosto marcado por autoconfiança e vaidade. Carter era conhecido por sua autoridade em campo, mas também por sua propensão a embelezar a verdade para fazer justiça, como gostava de dizer. Hoje ele estava ali para afirmar, com convicção, que Darius havia cometido o roubo à mão armada. Seu depoimento seria a pedra angular da acusação. A juíza Melissa Grant, uma mulher de personalidade forte, bateu o martelo para sinalizar o início da audiência. O som ecoou pelo tribunal, silenciando a todos. Os murmúrios se dissiparam, substituídos pelo silêncio pesado de expectativa carregado de tensão. Nos bastidores, Rebecca Lane, a advogada de Darius, ajustava suas anotações e óculos. Ela conhecia cada detalhe do caso e cada possível mentira que Carter poderia contar. Sabia que este julgamento não seria apenas uma batalha de provas, mas um embate de vontades. Darius respirou fundo, sentindo o olhar de seus pais, Angela e Marcus Thompson, sobre si. A preocupação deles era palpável, mas eles sabiam que o filho guardava a verdade. Tudo o que era preciso era que essa verdade fosse revelada a todos. Quando Carter começou a contar sua história, alegando ter presenciado Darius em flagrante, uma onda de dúvida varreu a sala. Cada palavra que ele pronunciava parecia pesada, calculada, planejada para convencer em vez de refletir a realidade. Mas em algum lugar da sala a verdade jazia à espreita, pronta para emergir e destruir o orgulho do homem que pensava poder brincar com o destino de um jovem inocente. Naquele dia, ninguém imaginava que aquele julgamento se transformaria em um choque para todo o tribunal, revelando que nem mesmo as mentiras mais bem elaboradas conseguem esmagar a força de uma verdade inegável. O tribunal estava silencioso e tenso. O policial James Carter caminhou em direção à barra, peito estufado, o olhar fixo em Darius. Cada passo parecia calculado, planejado para afirmar sua presença e intimidar o jovem. Meritíssimo, começou Carter com confiança, testemunho que em 2 de junho, observei o réu Darius Thompson cometendo um assalto à mão armada na loja Corner Market, na rua 54. Eu estava em patrulha no local, e vi cada movimento. As palavras percorriam a sala com uma precisão arrepiante. Carter descreveu Darius carregando uma sacola, agindo de forma nervosa, e chegou a afirmar ter visto o réu ameaçar a caixa. Seus gestos acompanhavam suas palavras, quase como se ele estivesse apontando o dedo para Darius a cada frase. Darius, sentado no banco dos réus, cerrou os punhos sob a mesa, mas não reagiu. Ele havia aprendido a manter a calma diante da arrogância e das mentiras. Seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Rebecca Lane, advogada de Darius, finalmente se levantou, ajustando os óculos. Ela encarou Carter com um olhar penetrante. Excelência, gostaria de enfatizar que a acusação se baseia em alegações não verificadas. Temos provas e testemunhas que demonstrarão que o acusado estava em outro lugar no momento dos fatos. Carter deu uma risadinha discreta, com um sorriso condescendente no rosto. Senhorita Lane, duvido que alguma testemunha possa contradizer o que vi com meus próprios olhos. Rebecca não se intimidou. Com voz calma, porém firme, ela respondeu. Veremos isso, policial. A justiça se baseia na verdade, não na confiança cega em um único indivíduo, mesmo que seja um policial. Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo alguns espectadores pareceram surpresos com o tom firme da advogada. Carter sentiu uma leve rachadura em sua confiança, mas tentou disfarçá-la endireitando ainda mais a postura. Então Rebecca se voltou para Darius, você pode nos dizer onde estava na noite de 2 de junho? O jovem respirou fundo. Eu estava na biblioteca municipal, estudando para as minhas provas. Posso mostrar as imagens das câmeras de segurança e os recibos dos livros que peguei emprestado. Eu nunca estive naquela loja. Carter franziu a testa inquieto. Não esperava uma defesa tão bem preparada. O tribunal prendeu a respiração.
Cada palavra que Darius pronunciava ressoava como uma verdade que Carter não podia contestar. Rebecca sorriu levemente, ciente de que o primeiro passo para expor a mentira de Carter já estava em andamento. A batalha havia começado, e Darius não estava mais sozinho. A verdade começava a emergir, pronta para desafiar a arrogância do policial. Rebecca Lane levantou-se com confiança e chamou sua primeira testemunha. Excelência, gostaria de chamar o Sr. Harold Jenkins, proprietário do Corner Market. Um homem na casa dos 50, vestido com uma camisa simples e com cabelos levemente grisalhos, deu um passo à frente. Ele parecia sério, mas seus olhos refletiam uma honestidade inabalável. A juíza Melissa Grant fez um gesto para que o Sr. Jenkins prestasse o juramento. Sr. Jenkins, pode nos dizer o que observou no dia 2 de junho? Perguntou Rebecca. O homem assentiu com a cabeça. Naquela noite, eu estava no depósito. Verifiquei minhas câmeras de segurança e posso confirmar que Darius Thompson jamais pôs os pés na minha loja naquele dia. Aliás, ele tirou um pendrive do bolso. Aqui está a gravação de vídeo que comprova que Darius estava na biblioteca pública naquele exato momento. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores inclinaram-se para a frente para ver a tela que o advogado projetava. Até mesmo alguns dos policiais presentes franziram a testa. Rebecca prosseguiu calmamente. Veja bem, meritíssimo, a acusação se baseia inteiramente nas alegações do policial Carter, sem qualquer prova concreta. Temos imagens, testemunhas e até recibos de livros emprestados por Darius para corroborar sua presença em outros lugares. Ela chamou a caixa Emily Ross, uma jovem na casa dos 20 anos. Emily, você pode confirmar que estava presente na loja naquela noite e que viu o acusado? Emily falou com hesitação, mas com sinceridade. Sim, eu estava trabalhando até às 21 horas. Não vi ninguém com a descrição de Darius entrar na loja. E posso confirmar que a câmera de segurança mostra claramente que ele não estava lá. Carter sentiu o rosto se contrair. Suas mentiras, que ele julgava inabaláveis, começavam a ruir sob o peso da verdade concreta e verificável. Ele procurou um gesto para retomar o controle, mas cada segundo que passava reforçava a dúvida sobre seu depoimento. Rebecca se virou para o juiz com uma voz calma, porém penetrante. Excelência, é evidente que o acusado foi alvo de perseguição injusta. Solicitamos respeitosamente que essas provas sejam levadas em consideração antes de qualquer conclusão ser alcançada. A juíza Melissa Grant assentiu levemente com a cabeça, analisando cuidadosamente cada prova apresentada. Todo o tribunal sentia a expectativa de um momento crucial. Murmúrios transformaram-se em sussurros de choque. A arrogância de Carter acabará de ser publicamente contestada. Darius, sentado no banco dos réus, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Ele não só tinha suas provas, como a própria verdade parecia estar diante do oficial que pensava poder condená-lo impunemente, como uma muralha intransponível. Rebecca sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, expor a mentira de Carter no tribunal, diante de toda a sala. Mas o terreno já estava preparado. A verdade começara a vir à tona. A atmosfera no tribunal estava tensa. Após os depoimentos do Sr. Jenkins e de Emily Ross, o policial James Carter subiu ao estrado, agora ciente de que sua versão dos fatos estava prestes a ruir. Seu rosto, antes confiante, demonstrava um leve nervosismo. Rebecca Lane avançou com calma, cada passo calculado para afirmar sua autoridade. Ela se inclinou levemente em direção a Carter, ajustou os óculos e começou. Agente Carter, pode confirmar que estava no local no dia 2 de junho? Sim, obviamente, respondeu Carter com uma voz que deveria ser firme, mas que vibrou ligeiramente. Rebecca não tinha pressa, cada pergunta atingindo-a como um golpe preciso. Poderia indicar a hora exata em que afirma ter visto Darius cometer o roubo? Carter hesitou, buscando em sua memória inventada. Por volta das 20h30, eu acho. Rebecca ergueu uma sobrancelha gentil mas implacável. Excelência, observe que as câmeras de vigilância do Corner Market e os recibos da biblioteca confirmam que o acusado estava em outro lugar naquele exato momento. Pode explicar essa contradição? Carter abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele engoliu em seco, tentando manter sua arrogância. Rebecca prosseguiu. Você afirmou que o acusado usou uma arma. Pode apresentar um relatório de apreensão dessa arma ou uma declaração de testemunha que a tenha visto? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Carter gaguejou. Eu. A juíza Melissa Grant franziu a testa e inclinou-se ligeiramente em sua direção. Agente Carter, pode apresentar alguma prova física que sustente suas acusações? A tensão aumentou um pouco. Todos na sala prenderam a respiração.
Até mesmo alguns dos policiais presentes pareciam incrédulos. Carter, preso em suas contradições, sentiu o peso do olhar de todos. Rebecca deu um passo à frente, sua voz ecoando na sala. É evidente que a acusação se baseia em alegações não verificadas e detalhes fabricados. O policial Carter tentou manipular os fatos para condenar um jovem inocente. Naquele instante, um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores cochichavam, chocados com a extensão das mentiras reveladas. Os pais de Darius, Angela e Marcus Thompson estavam ali apertando as mãos do filho, com os rostos tomados por alívio e emoção. Carter baixou os olhos, vermelhos de vergonha. A arrogância que o guiara até então acabará de desmoronar. Cada mentira que contará, cada gesto com a intenção de intimidar Darius, agora estava exposto. Rebecca, com voz pausada porém incisiva, concluiu: Excelência, a verdade é clara. O acusado Darius Thompson foi falsamente acusado por um policial cujo depoimento não resiste às provas. Todo o tribunal pareceu prender a respiração, ciente de que o julgamento acabará de tomar um rumo dramático. A verdade agora se apresentava, sólida e imutável, pronta para destruir as mentiras e restaurar a justiça. O silêncio no tribunal tornou-se quase palpável. Todos prenderam a respiração, observando a juíza Melissa Grant folhear lentamente os autos. As provas, os vídeos de vigilância, os recibos da biblioteca e os depoimentos das testemunhas haviam criado uma muralha de verdade impossível de ignorar. Darius Thompson, sentado ereto no banco dos réus, sentia o coração acelerado, mas uma sensação de paz crescia dentro dele. Após semanas de medo e injustiça, a verdade finalmente prevalecia. A juíza olhou para o policial James Carter, que agora estava visivelmente desconfortável. Suas mãos tremiam levemente no púlpito, e ele evitava o olhar de Darius. O silêncio era pesado, quase opressivo, até que a juíza bateu o martelo. Após examinar as provas, ouvir as testemunhas e os argumentos de ambas as partes, este tribunal conclui que a acusação se baseia em falso testemunho e provas falsificadas. Declarou ela firmemente. O réu, Darius Thompson, é considerado inocente. Um murmúrio percorreu a sala. Os pais de Darius desataram em lágrimas, abraçando o filho com força. A plateia aplaudiu timidamente, alguns até se levantando para saudar a força e a coragem do jovem e de seu advogado. Humilhado e derrotado, Carter baixou a cabeça. A arrogância que o guiara até então havia desaparecido, substituída por uma profunda vergonha e um amargo sentimento de derrota. Ele finalmente compreendeu que a verdade jamais poderia ser silenciada por mentiras ou intimidação. Rebecca Lane se virou para Darius com um leve sorriso. Você manteve a calma, acreditou na verdade e hoje isso te libertou, disse ela suavemente. Darius assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos, mas um semblante orgulhoso. Obrigado por tudo. À medida que o tribunal ia esvaziando aos poucos, o jovem sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ele havia sido acusado injustamente, mas a justiça prevaleceu. A verdade chocou o tribunal e provou que mesmo diante da arrogância de um policial, a honestidade e a coragem podiam iluminar a escuridão. Naquele dia, Darius Thompson não foi apenas absolvido, ele se tornou um símbolo silencioso de resiliência, justiça e verdade, lembrando a todos que as mentiras, por mais engenhosas que sejam, jamais poderão superar a força de provas irrefutáveis.